O homem que construiu a versão mais dominante de Messi, disse 4 palavras. Deixem o garoto em paz. Não foi alguém que deseja o mal do Barcelona, mas o homem que decidiu pessoalmente, ao longo de 219 partidas, quando Messi descansava e quando ele jogava. Um homem que entendeu melhor do que ninguém o que o peso dessa comparação realmente custa. Essa comparação começou no verão de 2024, quando Yamal, com apenas 16 anos, marcou um gol espetacular de 25 jardas contra a França na semifinal da Eurocopa. Quando ele voltou ao Barcelona, terminou a temporada com 18 gols e 21 assistências. Todo mundo se lembra da noite em que ele desmontou toda a linha de defesa da Inter e mandou a bola no ângulo para o gol da temporada da UEFA, quando o Barcelona precisava de uma vitória para selar o título. Ninguém espera que um jovem de 17 anos seja a força decisiva. Ele recebe a bola na ponta e, sem um momento de hesitação, a coloca na gaveta para garantir o campeonato. As pessoas pararam de ver um adolescente, e assim, a questão do novo Messi tornou-se inevitável. Sob o comando de Guardiola, Yamal se tornaria uma versão de si mesmo que o futebol moderno nunca viu. Nos próximos minutos, você descobrirá exatamente por que Guardiola não estava questionando o talento de Yamal. Ele estava alertando sobre algo muito mais perigoso. Messi marcou 90 gols em uma única temporada por 15 anos seguidos, sem parar e sem lesões. O fardo que a comparação com Messi coloca sobre ombros de 18 anos, essa mesma comparação tornou-se o motivo principal pelo qual Yamal tem que jogar cada partida. Porque Flick não pode tirá-lo, porque o Barcelona não consegue funcionar sem ele. E Guardiola viu exatamente isso. Ele não estava falando de futebol. Ele estava falando sobre o peso. Mas para entender verdadeiramente o que ele quis dizer, você só precisa olhar para o que acontece com Yamal a cada 3 dias. Quando o Barcelona perde a bola, Yamal tem que disparar de volta para a defesa. 90 minutos a cada 3 dias, dentro de um sistema construído sobre uma linha defensiva alta que não oferece perdão. Qual é o real problema? Ninguém para cadenciar o jogo quando ele precisa ser cadenciado. E é aí que o esgotamento começa. Esse é um problema que Messi nunca teve. Ele conseguia conservar energia enquanto Xavi e Iniesta controlavam a posse de bola. Então, um momento, um arranque, um gol. Isso não foi coincidência. Guardiola entendia que o gênio não é gasto, é preservado. E ninguém sabia disso melhor do que o homem que lhe deu sua primeira chance no Barcelona. Xavi o chamou de um produto inacabado, não como uma crítica, mas como um aviso. Por quê? Porque as qualidades de Yamal florescem em um ambiente controlado, mas desaparecem sob o caos físico implacável. Xavi e Guardiola avisaram. Mas os números revelam que o Barcelona não ouviu nenhum dos dois. Veja como. Ao completar 18 anos, Yamal já tinha jogado mais minutos do que Messi, Xavi e Iniesta tinham nessa idade somados. 8.000 minutos. Nenhum jogador de elite, na história do futebol moderno, havia atingido esse número antes da idade adulta. Até Pedri, que acumulou 5.000 minutos na mesma idade, não conseguiu escapar das consequências. Desde então, ele sofreu 5 lesões no tendão de Aquiles. Yamal está com 8.000, e o Barcelona simplesmente continua. E então um novo problema chega. Yamal está jejuando. Um mês inteiro de jejum diário, sem água, sem comida, do nascer ao pôr do sol. O Barcelona criou um plano nutricional especializado para ele. Mas esse plano não muda o calendário de jogos. Desidratação ao longo do dia. Níveis de energia esgotados, chegando na semana em que a Espanha joga a finalíssima. Sem um único dia de descanso entre as partidas. O Atlético de Madrid marcou 4 gols no Barcelona antes do intervalo na Copa do Rei. Qualquer treinador do mundo tiraria seu melhor jogador naquele momento e o protegeria para o próximo jogo. Não o Flick. Flick deixa Yamal em campo pelos 90 minutos completos, em uma derrota de 4-0. E apesar do resultado catastrófico, Yamal ainda termina com uma nota de 7.6. O jogo contra o Girona foi exatamente o que Guardiola estava falando. Yamal conseguiu um único chute ao gol, uma chance clara, o tipo de chance que um Yamal descansado converte sem pensar. Perto do fim do primeiro tempo, o Barcelona ganha um pênalti, o momento perfeito para assumir o controle. Yamal pega a bola, e todo mundo sabe o que está por vir. Mas a fadiga em suas pernas já tinha feito seu trabalho. Todos diriam que foi apenas um dia ruim. Mas não foi um dia ruim. Foi uma consequência fisiológica de um sistema que não conhece o significado de descanso. E isso não é coincidência. Porque o Barcelona teve um Yamal antes do Yamal. Agosto de 2019. Fati, aos 16 anos, sai do banco contra o Real Betis e se apresenta ao mundo. Aos 17, ele se torna o marcador mais jovem da história da Champions League. E o Barcelona coloca sobre ele um fardo que ele nunca foi feito para carregar. A camisa 10 do Messi. Fati foi o primeiro a usar essa camisa depois que Messi saiu. Então, em 7 de novembro de 2020, aos 18 anos, Fati rompe o menisco. O que se seguiu não foi apenas uma lesão. O cirurgião que operou, Dr. Ramon Cugat, revelou abertamente que os pontos rasgaram porque o Barcelona estava forçando Fati a fazer sessões de treinamento 2 vezes por dia durante sua recuperação, em vez de uma.
Hoje ele tem 23 anos e está emprestado ao Mônaco. O Barcelona assistiu a tudo isso acontecer. E o que eles mudaram? Apenas o nome na camisa. Os adversários já começaram a explorar as fraquezas que o sistema deixou expostas. Yamal marca 80% dos seus gols com o pé esquerdo. E alguém foi o primeiro a usar isso. Ele deliberadamente empurrou Yamal para o seu lado direito, sabendo que sua eficácia caía drasticamente quando ele é isolado ali. Uma vulnerabilidade técnica que Xavi havia identificado anos antes, agora é de conhecimento público para cada equipe que se prepara contra o Barcelona. O Barcelona tentou criar um rodízio. Eles contrataram Rony Barthez especificamente como uma alternativa. Mas o que acontece na prática? Ele mal joga. Porque quando Yamal não joga, os resultados sofrem. A realidade é esta. Yamal nunca foi o problema. O problema é o sistema do Barcelona. E ele está atualmente colapsando. Se essa agonia continuar, mudar o treinador não será apenas uma opção. Será a única saída. E isso nos traz a pergunta que não pode mais ser evitada. E se o homem que apagar esse incêndio for o mesmo homem que criou Lionel Messi? Guardiola conhece a fórmula, e ele certamente não a desperdiçaria em disparos defensivos inúteis. No sistema de Guardiola, um talento geracional não carrega o time inteiro nas costas. Da mesma forma que ele protegeu Foden por anos, recusando-se a emprestá-lo, esperando até que ele estivesse verdadeiramente pronto. Ninguém percebeu que Ronaldo disse as exatas mesmas palavras após a final da Liga das Nações. Deixem-no em paz, porque ele tem muito talento. O Manchester City tentou secretamente contratar Yamal em 2023. Guardiola o observa há anos e admitiu publicamente recentemente que adoraria treiná-lo, acrescentando apenas que provavelmente não vai acontecer. Se o Barcelona me ligar, eu irei para o meu clube. O Barcelona jogou contra o Levante, e foi a primeira partida de Yamal desde que o Ramadã começou. O jogo já estava decidido, e seu substituto não entrou até o minuto 88. Exausto e desidratado, Yamal ainda conseguiu uma assistência. O Barcelona tem mais 3 partidas consecutivas, no exato mesmo horário de início, durante o Ramadã. E a pergunta que ninguém quer dizer em voz alta: Yamal conseguirá passar por todas as 3, sem consequências?